No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa arte aqui utilizando o seu celular e o Canva na sua versão gratuita. Caso você queira aprender mais sobre criação de artes para a igreja, você pode acessar o link aqui na descrição que você vai descobrir o meu curso. Sim, o meu curso 100% focado para você que quer aprender a fazer arte para a sua igreja. Com o aplicativo do Canva aberto, eu vou clicar aqui no maisinho para a gente poder começar a nossa criação. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir na opção de tamanho personalizado. Vindo em tamanho personalizado, eu vou colocar o tamanho aqui que é 1080 e a altura vai ser 1350, tá? Assim que você colocar essas medidas, pode clicar aqui na opção de criar o design. Vai começar aqui a tela. E ela não é quadradinha, ela tem um tamanho retrato. E esse tamanho retrato é um tamanho que acaba aproveitando mais a nossa tela, tá? Vamos vir aqui nessas opções de baixo. Eu vou rolar ao lado e vou procurar essa opção aqui, elementos. Em elementos, a gente vai pesquisar aqui por fundo salão antigo. Você pode procurar por outros tipos de texto, tá? Mas o que eu quero é esse tipo assim de salão mais antigo, para trazer um aspecto um pouco mais conservador, tá? E aí tem diversas imagens para a gente poder utilizar aqui, e uma das que eu posso utilizar é essa, ou essa aqui assim, em céu aberto, mas como essas aqui eu não vou usar, eu vou usar uma que seja na gratuita mesmo, e umas aqui que apareceu, cadê? Essa aqui que apareceu, tá bem interessante para a gente poder utilizar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem, vou deixar aqui no topo, e vou descer mais ou menos até aqui assim, ó. Não quero que ela complete toda a imagem ali. Vou crescer aqui, acho que mais ou menos até aqui, dar 2 cliques e vou alinhar aqui essa porta do salão aqui no centro, tá? Então você vê que eu não deixei ali pegando aquela parte redonda. Eu estou cortando aqui para ficar mais esse aspecto. Aplicado aqui essa imagem no fundo, eu vou clicar nela e eu vou aplicar um efeito que eu gosto de aplicar, que é um efeito do Auto-Tune. O Auto-Tune tem várias cores aqui que já vêm pré-configuradas, mas você não precisa se importar muito com essas imagens, porque a gente vai colocar uma tonalidade que a gente quer, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, marinho, depois eu vim editar. E aí o que eu vou fazer? Na sombra, eu vou pegar e eu vou puxar pro azul mais escuro. E eu vou deixar esse azul aqui mais indo pro claro, tá? Vou dar um clique fora. Depois eu vou clicar nesse azul aqui, que também está indo mais pro azul claro, tá vendo? Você pode ajustar aqui se você sentir a necessidade. E vou trazer ele também aqui um pouco mais pro lado escuro. E aí a gente vai ter uma imagem trabalhada mais nesse azul bem escuro mesmo. Então se a gente olhar aqui, a gente vai ter esse aspecto, tá? Para transformar tudo em um só, eu vou dar um clique aqui, vou vir em cor, depois aqui em editar e vou vir no conta-gota e vou selecionar uma parte escura aqui da nossa arte. Então vamos escolher essa parte escura aqui. Então ok, sem querer eu cliquei na opção de degradê, não é isso que eu quero. Agora eu quero sólido e aí eu quero controlar um pouquinho mais, assim tá interessante e show. É esse efeito que eu quero fazer. Agora perceba que aqui tá tipo um efeito grosso ainda, né? Então meu fundo não tá tão interessante, que eu quero que esse efeito de fundo fique mais suavizado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma técnica aqui que hoje em dia é possível fazer porque o Canva agora liberou uma nova função, que é essa opção de gradiente. Então, o que é que eu vou procurar? Uma forma tradicional. Então, assim que eu aplicar essa forma, foi aplicada? Ainda não. Então, vamos procurar de novo aqui. Vamos voltar aqui. Essa forma tradicional. Então, assim que aplicar, ela já veio com a cor do fundo, tá? Vou deixar ela toda aqui na borda. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero deixar um pouquinho abaixo e um pouquinho acima. Posso até aumentar um pouquinho mais. E aqui também. Pronto. Vou clicar aqui e ao invés de ficar uma cor única, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar degradê. Tem vários tipos de degradês aqui. O que eu vou utilizar vai ser esse, que é o que vem aqui, ó, uma cor de cima. Tá vendo que aqui tá mais claro, em cima tá mais escuro? Então essa é a tonalidade que eu vou querer. E aí eu vou fazer o quê? Aonde tem aqui o mais escuro, eu vou vir com conta-gotas e eu vou adicionar aqui essa cor do fundo e eu vou dar um OK. Depois eu vou voltar, vou vir na segunda cor, conta-gotas, adicionar aqui e dar um OK. Então todas as cores estão com a cor do fundo. Aí eu vou fazer o quê? Vou clicar que ele vai abrir mais um. Perfeito, vocês vão ter 3 cores. Então, na primeira cor, eu vou vir aqui agora nessa opção de baixo e eu vou deixar 0%, tá? Vou vir aqui na segunda cor e eu vou deixar aqui uns 84%. E aí a gente vai ter uma suavização. Então, agora se você olhar, não vai estar tanto aquele corte duro. Ele vai estar um corte mais suavizado. E aí, deixa o seu fundo bem mais interessante. Às vezes vale a pena, em vez de você deixar 80, esse segundo aqui, você deixar uma proporção mais próximo do 90, tá? Que é simplesmente para você fazer como se fosse um efeito em cascata, aquele efeito que vai suavizando com o tempo, tá? Feito isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse efeito, que a gente vai usar já esse efeito aqui, mas esse que está aqui abaixo, eu vou clicar em selecionar vários e vou clicar aqui nesse do fundo,
com 2 selecionados, eu vou vir aqui e vou agrupar. Depois de agrupado, eu vou bloquear. Então assim a gente não mexe mais nesse fundo aqui, tá? Vou vir aqui nos 3 pontinhos para adicionar uma proporção que eu gosto muito, que é as linhas guias. Assim vai ficar muito mais fácil para a gente poder alinhar todos os nossos textos, imagens e tudo mais. E o que eu faço é colocar 6 colunas, espaçamento 0, imagem 60. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, linha, espaçamento 0, imagem 60. E a gente fica com todo esse xadrez aqui, tá? Uma imagem que eu vou utilizar já está aqui na minha galeria, que é a imagem do próprio Pastor Duarte. Agora você vai ver que essa imagem aqui, ela não tem um fundo recortado. Poderíamos remover esse fundo caso a gente tivesse o Canva Pro. Mas como a gente não tem, eu vou te mostrar um hack que tem aqui, né, que tem aqui dentro do Canva, que você também consegue remover imagens. Você vai vir aqui em aplicativos e vai pesquisar pela palavra back. Back quer dizer fundo. E aí você vai escolher essa opção de background erase, que é remover fundo da imagem. E aí você vai escolher esse aqui, ó, que tem tipo um carneirozinho. Então, vai importar a imagem que você quer. Então, essa imagem que estava aqui na hora que eu estava te mostrando e vai colocar para remover fundo. E apenas com um clique você vai ver que vai remover o fundo realmente com muita qualidade. Perfeito. Olha só como o fundo ficou bem interessante. E agora que a gente vai crescer toda essa imagem aqui. E além de crescer essa imagem, eu vou tirar essa sobra aqui desse recorte. Então, eu posso vir aqui e deixar mais próximo aqui ao pastor. Pronto. Vou crescer o pastor aqui para dar um destaque bem dele. Só que eu vou deixar ele centralizado aqui assim, tá? Então, vou deixar ele um pouquinho menor e vou deixar ele centralizado aqui. Pronto, aqui está interessante. Eu vou aplicar alguns efeitos aqui no pastor para que ele fique com um aspecto um pouco mais parecido com o aspecto que a gente quer. Então, a gente vai vir editar. Temperatura, eu vou deixar um pouquinho mais gelo. Vou vir aqui no brilho e eu posso ver se eu quero aumentar ou abaixar. Então, aqui eu estou aumentando um pouquinho. Contraste, eu também vou controlar, eu acho que eu vou diminuir. E é tudo uma questão de aspecto. Então, você pode tirar e colocar para ver qual fica mais interessante. Aqui eu estou fazendo esses efeitos. Vibração é para deixar as cores mais vibrantes. Saturação não vou mexer. Edição da cor. Esse é um ponto muito legal. Você pode pegar a cor de forma específica e controlar ela. Então, ó, estou pegando aqui esse azul e posso deixar ele mais saturado, bem saturado. Então, vou deixar ele mais vivo. Vou pegar esse tom aqui, que por enquanto está sendo o tom da pele dele. Tá vendo? Para modificar só para você ver. Então, se eu quiser tirar a saturação, se eu acho que ele está muito avermelhado, eu posso tirar um pouquinho aqui assim. E posso acrescentar brilho também. Então, é um aspecto bem interessante aí para você poder mexer na sua arte. Tá vendo? Tá muito rosado. Eu posso controlar aqui. E aí você vai deixando a sua imagem com a característica mais ambientada. Você vai mexendo na imagem, nas cores, para deixar um ambiente mais orgânico. Depois de fazer isso aqui, eu venho em efeitos. E um dos efeitos que eu gosto de aplicar é o efeito de sombra, porque com essa sombra aqui brilhante, que a gente pode aumentar esse desfoque aqui, ele vai ficar assim na verdade, o tamanho, você pode mexer aqui também na intensidade, né? Sem querer mexer na distância, a distância é 0, isso. Tem que ter cuidado para você sem querer não topar nessas linhas, porque quando você topa você acaba mexendo. Então tem que descer aos pouquinhos, a intensidade deixar bem suave. E o bom de você aplicar esse efeito de sombra é que você dá um destaque, você meio que separa um pouco a imagem do pastor, do personagem que você está usando do fundo. Então se torna uma segunda camada, é bem legal. Agora eu vou crescer um pouquinho mais só para ajustar. Então vou deixar mais ou menos aqui assim, com esse foco. Aqui eu vou tirar essa sobra. Pronto, legal. E lembra que tem tipo um recortezinho aqui embaixo? Deixa eu ver se eu encontro ele, ó. Encontrei. Esse recortezinho ele vai servir para isso, ó. A gente vai jogar aqui, vai vir nos 3 pontinhos e vai colocar mover para frente. Aí vai mover para frente do nosso pastor. Vou até tirar essa linha guia aqui. Aqui você só está ocultando, tá? Se você quiser ativar, você vai lá de novo, ó, e coloca mostrar, que você não vai perder a configuração. Aí aqui, ó, aquele recorte que eu usei lá pro fundo, ele já serve para cá também. É só a gente deixar bem próximo aqui ao fundo. Ó. Se você quiser aumentar a distância, você pode fazer assim, aumentar visualmente, tá? Eu só vou pegar essa imagem aqui e vou tirar um pouco da parte de baixo, porque como tinha uma sombra aqui, ó, também que tem essa sombra, eu vou apagar um pouquinho essa sombra. E aí agora aqui eu venho e coloco o nosso efeito de recorte. Vai ficar bem suavizado, vai ficar bem interessante. Dou um clique aqui, selecionar vários, clico na imagem e agrupo esses dois. E agora esses dois aqui se tornam apenas um. Então posso mover em qualquer posição, tá? Fica bem interessante. Vou deixar mais ou menos aqui assim. E agora, olha que legal. Olha o aspecto que a gente já trouxe aqui para a nossa criação. A gente pode começar a trazer aspectos para deixar algo muito mais realista. Trazendo um efeito de luzes. Vou te mostrar aqui um exemplo de um efeito de luz que a gente pode fazer. Vou clicar aqui nesse círculo. E nesse círculo a gente vai vir em cor. E vai vir na opção de gradiente também. Então vamos clicar aqui. Vamos vir na opção de cor primeiro, conta-gota. E vamos pegar a cor que a gente quer de luz.
Então vou pegar essa cor do paletó aqui dele, cor única, me confundi aqui porque foi fazendo várias coisas, mas vamos lá. Vamos clicar aqui, tá? Vamos deixar preto pra gente começar do zero, tá? Preto, clica, desce um pouquinho aqui, ó, e pega gradiente, tá? Pegando gradiente, vão ter várias opções e eu vou pegar essa aqui, ó, tá? Deixa eu até mudar esse tom aqui, só para você ver o que é que esse efeito faz. Ó, esse tá trazendo de um lado para o outro, de cima para baixo, diagonado, esse aqui do centro. Esse do centro é o que a gente quer, tá? Eu vou deixar aqui todos com esse tom vermelho, só para você poder ver como é que fica, tá? Agora a gente tem 3 camadas em vermelho. Primeira camada eu vou deixar zerado. Opa, não funcionou assim. Então esse é o contrário. Esse aqui vai ser a última camada. A última camada vai ficar com totalmente transparente. A segunda camada também com totalmente transparente. Tá? Aí você pode ver que ao ponto que você vai aumentando ali, você vai dando outro aspecto. Que legal. Aqui o ponto de luz está interessante, está bem equilibrado, está bem suave. Só que eu vou mudar aqui essa cor, pegando agora a cor aqui do paletó dele. Tá? Olha só que legal. E o resto tá tudo 100% transparente, tá? Olha se tá 100% transparente para ficar mais interessante. Pronto. Tá 100% transparente. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar uma luz aqui no ombro dele. Vou duplicar. Vou deixar uma outra aqui nesse ombro. Que eu posso deixar uma aqui a outra. Então, essa aqui eu vou deixar um pouquinho menor. Essa aqui eu vou deixar mais ou menos aqui. Deixar um pouquinho menor também. Duplicar. Deixar uma maior. E essa maior aqui, ela tem que vir de trás do pastor. Então vamos mover para trás. Pronto. Olha só. Mover ele para trás. Aí você tá vendo que aqui embaixo tá passando? Aí você corta aqui, ó. Para ficar só atrás mesmo. Tá? Que efeito bem interessante. Vou clicar nesse aqui. Pera aí. Sem querer cliquei errado. Clica aqui. Duplica. Cresce um pouquinho. E agora arrasta e coloca aqui assim. É bom você colocar também na quina. Aqui na lateral. Ou aqui embaixo. Eu vou deixar esse um bem grandão. Vindo mais ou menos aqui assim. Ó. Esse um pouquinho maior. Vindo mais de trás. Então, olha só como algumas luzes que você pode até ir mexendo, você pode vir aqui na opacidade geral, ó, na transparência, diminuir um pouquinho para suavizar, para não ficar tão forte. Essas que estão em cima, né? Que às vezes muito forte elas não ficam legais. Então, vou tirar um pouquinho para ficar bem suave mesmo. Isso. Vou vir em camadas, selecionar. Vou vir aqui mesmo, 3 pontinhos, selecionar vários, seleciono todas essas que estão aqui em cima e agrupo. Tá? E aí você fazendo isso, você já dá um ambiente totalmente diferente para sua imagem. Você já traz uma característica aí profissional, porque você traz iluminação. Você deixa um aspecto bem bonito realmente, tá? Vamos pro texto agora. Pro texto aqui, isso é uma coisa bem prática, bem rápida, para a gente poder mostrar para você que não tem tanta dificuldade assim para a gente trabalhar com texto. Vamos lá, dá um clique aqui. Vamos apagar todo esse texto inicial que vem. Às vezes eu me bato pra caramba com essa opção aqui do celular para apagar o texto. Agora apaguei. Eu vou colocar vai ser culto de homens, tá? Então primeiro eu vou botar culto. E eu vou procurar aqui um tipo de letra para a gente poder utilizar. Eu quero algo que seja mais formal. Então eu vou procurar, vamos ver aqui opções que a gente pode procurar. Elegante. Show de bola. E eu quero uma que tenha uma elegância realmente. Então vamos ver. Olha, essa aqui eu achei interessante. Boa. Vamos deixar ela mais ou menos aqui. E aí, o que é que eu vou fazer nesse aqui primeiro? Eu vou deixar tudo maiúsculo. Boa. Espaçamento. Eu vou separar um pouquinho. Boa. O tamanho tá grande, então eu vou diminuir o tamanho. Deixar mais ou menos aqui na casa dos 50, 52. Eu vou voltar com a minha linha guia, que vai ficar mais fácil para eu poder ajustar, poder decidir onde vai ficar as informações. E vou aplicar um efeito aqui. Para aplicar esse efeito, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar essa cor. Ó, vou deixar uma tonalidade que tem aqui na roupa do pastor. Depois eu vou lá em efeitos de texto, né? Eu vou colocar tipo um fundo. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou deixar aqui esse fundo na cor branca. Vai ser branco. Só que eu gosto de fazer o seguinte. A expressão eu gosto de deixar zero. Quase zero. Deixa eu dar o zoom para ver. Isso. A expressão deixa o zero. Só que antes do nome pastor, ou antes do nome, no caso aqui é culto, e depois do nome eu gosto de dar um espaço. Aí fica as duas bordazinhas, fica bem interessante. Demais esse efeito. Duplico para ter a mesma característica. E aqui embaixo eu vou fazer duas coisas. O tom vou deixar branco por enquanto do texto. E esse efeito ele vai parar de existir para esse texto aqui de baixo, que é o texto onde eu vou completar a palavra, a frase, né? Deixa eu tirar o zoom. Aqui nesse local vai ser homens, culto de homens, tá? Vou aumentar esse texto para a gente ter uma hierarquia visual, já que essa é a palavra que eu preciso de destaque. Eu vou deixar ela maior por conta da hierarquia visual e vou deixar mais ou menos aqui assim, alinhado aqui com essa linha. Pronto. Para ter um destaque melhor, esse texto está difícil de alinhar, então eu vou vir em formatos. Vou apertar um pouquinho esse texto, crescer um pouquinho na verdade. Antes de eu mudar a tonalidade desse texto que eu quero mudar, eu vou aproveitar que ele está aqui e vou duplicar. E aqui agora eu vou pegar um texto abaixo
para ficar só complementar. Então vai ficar bem pequenininho. E esse aqui eu não quero que fique tudo maiúsculo. Então vou vir em formato aqui, ó. Vou tirar o texto todo maiúsculo, porque eu vou colocar agora o dia que vai ser o culto. Então culto de homens, no caso, domingo, vou colocar aqui 19 horas. No caso eu vou botar 19h30. Em um H. Dou um zoom. Tô vendo que esse homens ele pode subir um pouquinho mais. É sempre uma briga que eu suba, ele desce. Agora tá certo. E esse aqui também. Pronto. Olha que legal. Aproveitar esse texto nesse tamanho, eu vou duplicar. E aqui eu já vou botar o nome do pastor. Então vamos vir aqui, editar, Cláudio. Tem que apagar todo o texto primeiro. Cláudio Duarte. Beleza. Para texto assim de 2 linhas, eu preciso fazer algumas modificações aqui. Uma delas, na formatação, ao invés de ficar alinhado ao meio, eu alinho à esquerda. Eu vou tirar também toda essa sobra aqui que tem nessa caixa, né? Então eu preciso vir aqui na linha de borda e diminuir. Vou deixar bem aqui no canto do rosto. Eu gosto dessas linhas de guias, porque que eu faço? Eu sempre vou alinhando. Então eu vou botar aqui, tá vendo? Meio que no meio desses 2 quadrados, retângulos no caso, né? Vou dar um clique aqui e vou vir em espaçamento. Vou aumentar um pouco a distância e vou diminuir a distância, diminuindo a distância das palavras e aumentando a distância entre as letras, tá? Olha só como tá ficando. Ficando bem interessante, bem maneiro. Eu vou até tirar a linha guia para poder te mostrar com mais facilidade. Bem legal, né? Vim aqui nessa frase, nesse nome aqui do meio, e antes de definir a cor, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui uma imagem, que é uma imagem aqui, que vai ser a logo da nossa igreja, tá? No caso, essa imagem aqui que eu estou utilizando é a logo do meu pack, o meu pack gospel. Eu tenho um pack de artes para a igreja, que são... Tá vendo essa arte aqui? Essa arte que eu estou utilizando nesse tutorial, você pode pegar ela totalmente editável. Você só vai precisar mudar a imagem do pastor, mudar as informações e colocar a informação da sua igreja, da sua arte. Então, caso você queira ter acesso a esse pack de artes, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E por que primeiro eu coloquei a logo aqui? Porque esse tom aqui, homens, eu vou vir aqui em cor, vou clicar aqui na tonalidade. Por enquanto, o texto não tem a opção de gradiente. Quando tiver, vai ser bem maneiro, tá? Mas por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar aqui um tom mesmo da logo. Se eu tiver dificuldade, estou com dificuldade de pegar aqui um tom, o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar, volto e aqui abaixo sempre vai ter a sonoridade das cores das imagens. Então eu vou pegar aqui esse tom, é um tom amarelo um pouco mais bege, e aí vai fazer um contraste bem legal com a nossa cor de fundo e contraste bem legal também ali com o logo, né? Aí eu tô percebendo aqui que para arquivo visual eu vou pegar esse nome culto e vou diminuir. Então tá 50, eu vou trazer ele lá para uns 40, tá vendo? E esse homens aqui eu consigo aumentar para deixar a hierarquia visual melhor ainda. Então, culto de... Posso até vir agora no culto e aumentar um pouquinho. 38 e aqui eu diminuo um pouquinho. Dou um zoom aqui, alinho um pouco a distância entre eles. Agora ficou legal. Vou clicar aqui para selecionar vários. Selecionar esse e o texto aqui de baixo. E aí eu agrupo. Sempre eu gosto de agrupar porque todos se tornam apenas um elemento, tá? Essa logo eu vou crescer um pouco. Vou subir um pouquinho, vou deixar aqui. Agora, informações que eu vou colocar aqui ao lado, vai ser a informação do nome da igreja, endereço, e aqui ao lado as redes sociais. Eu simplesmente coloquei aqui para vocês a rede social, aqui embaixo o endereço da igreja, para a gente finalizar a nossa arte e você vê que com poucos cliques você consegue fazer uma arte aí bem minimalista, bem agradável e profissional, só utilizando o celular na sua versão gratuita do Canva.